Finalmente chegamos no final desse capítulo 6 de São João, o grande discurso do pão da vida, que começou com a multiplicação dos pães e ao longo de 4 ou 5 domingos foi sendo lido um trechinho. Pois bem, a conclusão não foi das mais felizes para Jesus. No final, quando o pessoal começou a escutar que ele falava: eu sou o verdadeiro pão que desce do céu. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, terá a vida eterna em si. E aquele negócio de comer a carne e beber o sangue, eles não entenderam. E para um judeu, sobretudo beber o sangue, é uma coisa impensável. Entenderam literalmente, mas não entenderam que Jesus estava falando da Eucaristia, que ele ia realizar na cruz, dando o seu corpo e seu sangue pela nossa salvação, e depois deixaria o sacramento desse amor na Eucaristia. E eles dizem: essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? E começaram a murmurar. E diz que a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás, foram embora, e não andavam mais com Jesus. Quantas pessoas, também dentro da igreja, acham que a palavra de Deus é muito dura, que Deus é muito exigente, e gostariam talvez de um cristianismo light, menos exigente. Semana passada, na Argentina, onde não foi aprovada a descriminalização do aborto, não se legalizou o aborto, fizeram uma coisa impressionante. Nas praças, pessoas que se diziam católicas renunciavam o seu batismo, dizendo: aquelas pessoas que não deixaram que fosse aprovado o aborto não nos representam, por isso, em protesto, eu renego o meu batismo. Na verdade, essas pessoas que estão saindo da igreja com essa renúncia, nunca estiveram dentro, porque nunca pensaram com a igreja e com Cristo. E por que, irmãos, que as pessoas acham tão dura a palavra? Talvez porque lhes falte o Espírito Santo. Aqui Cristo falou, Cristo sabia: entre vós há alguns que não creem. Se me falta a fé, se me falta esse dom de Deus, essa confiança de que aquilo que Cristo propõe é para o meu bem, que Ele é o único sábio, é a verdade, né? Se existe a fé, os mandamentos, irmãos, não se tornam duros e pesados, porque Jesus mesmo falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve, o meu peso é suave. Mas se falta a graça, se falta o Espírito, se falta a fé, o que é que sobra? A lei, a exigência. E a lei mata, a letra mata, é o Espírito que vivifica. Por isso não podemos perder. E o Espírito vem de onde? A fé vem de onde? De estar unido a Cristo. Se eu recebo de Cristo esse amor, esse Espírito, o Espírito Santo me dá a graça de fazer a vontade de Deus, por mais exigente que ela possa parecer. Esse evangelho, irmãos, foi preparado pela primeira leitura,
vocês viram, uma passagem importantíssima do livro de Josué, quando eles entram na terra prometida, e Josué reúne todas as tribos e propõe para eles: escolham hoje a quem quereis servir. Se aos deuses que vossos pais serviram lá na Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus dessa terra aqui, eram divindades menos exigentes do que Yahvé. Eram deuses que não exigiam uma moralidade muito séria, nem que não se roubasse, nem que não fornicasse, nem que... nada. Deuses muito complacentes com a vida moral. Josué diz: escolham hoje a quem vocês querem servir, porque eu e a minha família serviremos o Senhor. E o povo responde: longe de nós abandonarmos o nosso Deus para servirmos a deuses estranhos. Que bom se a gente dissesse também isso. Longe de mim servir a deuses estranhos, que eu não conheço, que não fizeram nada de bom por mim. Porque é interessante, irmãos, que eles vão dizer: porque o Senhor nosso Deus, Ele nos tirou da escravidão do Egito, Ele realizou grandes prodígios na nossa vida, Ele nos acompanhou, Ele nos alimentou, Ele matou nossa sede. O Deus verdadeiro é o Deus que age, é o Deus que fez alguma coisa por mim. E ninguém fez mais pelo seu povo do que o Senhor. Então eles renovam a aliança com Deus. Nós serviremos ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. Tá bom, irmãos? Então, tem tudo a ver com o Evangelho, porque quando Jesus viu que as pessoas estavam indo embora, Ele não falou: não, voltem aqui, eu vou explicar de novo. Olha, não é bem assim. E não deu uma amaciada na coisa. Pelo contrário, Ele olhou para os apóstolos e falou: vocês também querem ir embora? Que liberdade maravilhosa de Jesus. Querem ir embora? E hoje pergunta também para nós: você, é muito duro o que eu falo, o que eu proponho? Você quer ir embora? Você é livre. Porque se você não tem o Espírito, se você não acredita, o que você está fazendo aqui? Você nunca vai entender as palavras de Deus e pô-las em prática se você não estiver unido, ligado a mim, e não tiver recebido de Deus, né? Ninguém vem a mim, pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A fé é um dom de Deus, é uma graça, que uns têm, outros não. E o Pedro responde maravilhosamente. Muitas vezes ele responde em nome de todo o grupo: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Que resposta maravilhosa. E se nós pensarmos bem, irmãos, podemos responder com Pedro: a quem iremos? Quem que tem palavras de vida eterna para a minha vida? E não só palavras. Quem que tem um amor eterno por mim? Quem que deu a vida na cruz por mim? Quem que ressuscitou da morte por mim? Quem perdoou os meus pecados? Quem dá um sentido à minha vida? Quem me dá capacidade de amar? Quem me dá capacidade de sofrer? Quem? Ninguém, irmãos, a não ser Cristo. Então eu quero servir a Ele, com a graça dEle. Então, irmãos, talvez o segredo da fé está nessa segunda leitura, linda, esse capítulo 5 da carta aos Efésios, onde Paulo
ilumina a realidade do matrimônio, do casamento, né? E o primeiro versículo é fundamental para a gente entendê-lo bem, porque aqui usa muitas vezes a palavra submissão, e esse termo, né, sobretudo em relação às mulheres, mas o primeiro versículo diz: vós, todos, maridos e mulheres, esposas, vós que temeis a Cristo, sede submissos uns aos outros, no temor do Senhor. Ou seja, a submissão é mútua, porque Cristo foi submisso ao Pai. Submissão significa obediência, porque Cristo sempre se sentiu amado pelo Pai. Ele vive essa comunhão na obediência. Irmãos, a obediência é sinal do amor. A natureza maravilhosa que Deus criou, ela obedece a Deus. Eu li uma coisa que me marcou muito, que fala que a distância do Sol em relação à Terra é uma distância perfeita. Que se o Sol estivesse um pouquinho mais distante da Terra, nós morreríamos congelados, não teria vida na Terra. Se o Sol tivesse um pouquinho mais perto, nós morreríamos esturricados, queimados. Seria impossível a vida humana e animal e vegetal na Terra. Como é que o Sol obedece essa lei que Deus colocou nele, né? Girando em movimento sempre à mesma distância, para que exista vida? Você estuda as células e você vê a especialização de cada célula no nosso corpo. É uma coisa impressionante. A beleza da natureza, a sabedoria. Aliás, o câncer, o que é o câncer? São quando as células desobedecem e começam a se multiplicar desordenadamente. E cresce um tumor e te mata. A desobediência está sempre ligada com a morte, e a obediência com a vida. Pois bem, aqui São Paulo fala: vós todos, sede submissos uns aos outros no temor do Senhor. E aí começa a dizer: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor, né? E depois: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Essa submissão e esse amor são mútuos. E é belíssimo, irmãos, porque fala aqui: como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, Ele quis torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Era costume, naquele tempo, né, o noivo proporcionava para a esposa, antes do casamento, um banho com ervas perfumadas, uma coisa toda. Para nós, para sua esposa, que é a igreja, o noivo Cristo preparou o batismo, onde o nosso homem velho, esse homem egoísta, orgulhoso, violento, morre, é destruído na morte de Cristo. E a igreja, ela é purificada, ela se torna jovem, bonita, para esse esposo maravilhoso. Mas aqui fala que como o marido deve amar a sua mulher como a seu próprio corpo. E ninguém trata mal o seu próprio corpo, né? Ao contrário, alimenta e cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. Irmãos, esse esposo, todo domingo, prepara para sua esposa um alimento que não é alguma coisa, é Ele mesmo, é o seu amor que se entrega a nós. Quem come meu corpo, bebe o meu sangue, tem a vida eterna.
Então, se você tem a vida eterna que você recebe na Eucaristia, que eu recebo, eu posso amar. Eu posso amar o outro também quando ele falha. Eu posso amar o outro também nos seus limites. Eu posso respeitar o outro. Eu posso perdoar. Eu posso pedir perdão. Eu posso ser fiel. Em Cristo eu posso tudo. E aqui está o segredo. E onde existe amor, aquela dureza, aquele peso, acaba. Porque o amor faz esse milagre de renovar as energias todos os dias. Então teu casamento pode ficar de pé, pode crescer, aliás, pode melhorar, depois de muitos anos. Por quê? Porque vocês bebem da fonte do amor, que é a Eucaristia. Tá bom, irmãos? Todos nós tivemos um retiro maravilhoso com um bispo francês, que está no Brasil há uns 20 anos, Dom Dominique, e que pregou o retiro para nós padres. E ele falava, ser padre não é fácil nem difícil, é divino. E depois falava também do casamento. Ficar casado hoje não é fácil nem difícil, é divino. Ou seja, só por Deus, só pela graça de Deus é possível viver o amor, viver a fidelidade, abertura à vida, tudo, a educação na fé, tudo. Então, irmãos, que Deus nos ajude hoje a podermos dizer: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Irmãos, e pensar que receber o corpo de Cristo, estar unido a esse esposo, significa deixar os outros deuses. Porque eu não posso estar casado com Cristo e servir, e amar, e idolatrar os deuses deste mundo. Não posso. Não posso vestir a camisa. Ontem na Assembleia tinha um irmão com uma camisa do Corinthians. Eu falei, imagina uma pessoa que veste a camisa do Corinthians, é corintiano, mas na sua casa, escondidinho, ele torce para o São Paulo, que está lá em cima agora. Seria uma contradição. Se eu sou corintiano, eu torço para o Corinthians. Se eu sou São Paulino, eu torço para o São Paulo. E visto a camisa do time que eu torço. Não tem sentido vestir uma camisa e torcer para o outro time. Não é verdade? E nós, às vezes, nos dizemos cristãos, participamos da igreja, mas torcemos não por Cristo, não pela palavra de Deus. Pensamos como o mundo, agimos como o mundo e achamos que somos cristãos. Não, pelo amor de Deus. Um esposo só. Que Deus nos ajude, com a sua graça, a podermos comungar com Cristo, sermos um só Espírito, uma só carne com Jesus Cristo, que nos ama, que nos transmite vida eterna e que nos conduz até o céu, porque é lá a meta da nossa caminhada e da nossa vida. Hoje rezamos por alguns irmãos que já nos deixaram e voltaram para o céu. Rezamos por eles, porque acreditamos que a morte transforma a nossa vida, não termina, não acaba. Pelo contrário, a morte para nós cristãos é uma porta que nos introduz na eternidade, na comunhão plena com Deus.